Vou estar apresentando o nosso trabalho de desenvolvimento Web 2. Foi desenvolvido por mim, Fábio, e pelo Diogo. E a gente criou um site para uma hamburgueria, onde tem a tela de tem um sistema de gerenciamento por parte do administrador e o sistema de compra por parte do cliente. Nós utilizamos aí como padrão o padrão MVC, então a gente dividiu em três módulos, né? O modelo e o controle e o view. O view ele vai ser responsável por mostrar as informações para o usuário. O modelo ele vai fazer os getters e o setter e inserir ou recuperar a informação no banco de dados. E o controle ele vai fazer esse intermédio entre a view e o modelo. Aqui eu vou mostrar, só passando aqui o cardápio, conexão, os fornecedores, os métodos aqui, né? Login também tem, usuário. Voltando aqui para o index, eu vou explicar cada um deles. Então, basicamente, eu vou mostrar o index aqui, né? A gente está usando esses namespace e o use aqui para tá fazendo um link com cada módulo aqui. A gente está utilizando o padrão MVC. E a gente utiliza o Slim e também o Composer para estar criando alguns links aí, para estar gerando algumas URLs mais amigáveis para os usuários quando forem acessar lá pelo site. Aqui esse app recebe new app, ele vai instanciar um módulo e a ação do usuário, então ele vai concatenar esse hdburger underline web 2 com o módulo e a ação, e esse módulo e a ação ele vai ser referente a qual página o usuário quer acessar. Basicamente o nosso sistema ele vai ter um controle de login inicialmente, então quando o usuário entrar lá no site, ele vai chamar esse preencher login aqui, e esse controle login, esse preencher, ele vai instanciar o visão login, né? Que é que ele está aqui na view. E esse visão login, ele vai ter o form aí com as informações onde o usuário vai entrar com seu nome, com sua senha. E esse server name aqui, ele vai estar ajudando aí a fazer o action, né? Que seria mandar as informações para estar consultando. Vamos supor, ele entrou com as informações certas. Ele vem nesse login, ele chama o controle login, né? Ele vai concatenar aquele controle mais o login e vai chamar esse método login. O login ele vai verificar se o usuário entrou com o nome e a senha cadastrados no banco de dados, né? Ele vai fazer a verificação aqui. E se ele tiver entrado com os dados corretos, ele vai verificar se o status é 0 ou 1. Se o status for 1, quer dizer que ele tem acesso ao perfil de gerência, senão ele tem acesso ao perfil normal, que é o do usuário comum. Eu vou inicialmente mostrar esse perfil normal para vocês. Esse visão usuário é o teste. Ele vai chamar o nosso visão template usuário, e o template usuário ele vai mostrar aqui um carrossel com algumas imagens dos nossos lanches, vai fazer uma breve abordagem sobre a nossa hamburgueria e ele vai chamar o cardápio V. O cardápio V, a gente vai entrar dentro do controle cardápio e vai chamar aqui o visão listar G, recuperando esse cardápio dentro do nosso modelo do cardápio aqui, que faz uma checagem lá no banco de dados. Então esse listar G também está na nossa visão usuário, e ele chama esse template listagem compra, onde ele vai listar todos os lanches aqui. Eu estou utilizando a função aqui que depois, quando ele for comprar, ele vai mandar o nome do cliente, o endereço de entrega, e eu vou salvar isso tudo dentro do nosso banco de dados. E aqui, esse daqui é um modal, né? Lembrando que para o front-end eu estou utilizando Bootstrap. Nós utilizamos o Bootstrap porque é um framework muito bom, ia ficar mais fácil de fazer a parte do front-end. E basicamente a ação do nosso usuário VCS, ele vai conseguir comprar aí e passar o seu nome, o endereço, e essa funçãozinha aqui vai pegar o ID do cardápio
e vai salvar lá no banco de dados. Bom, vamos para a parte da gerência, né? Na gerência a gente vai ter o módulo de cardápio, o de usuário, o de vendas e o de fornecedores. Vamos para a listagem aqui. Essa listagem ela vai me retornar todos os usuários presentes no banco de dados. Então aqui eu vou ter a ação tanto de deletar, de modificar e cadastrar novos usuários. Então eu vou vir aqui no controle de usuário, aqui eu vou estar fazendo os métodos para mostrar o usuário, editar. Eu recebo os dados por método post, instancio o usuário e faço esse editar, receber os dados e mando lá para o Visão. Aqui tem o método deletar também, que eu dou um update. Todo usuário, como segurança, eu não deleto ele, eu seto seu status para diferente, vamos por 2, para na hora de listar ele não pegar esses dados do usuário. E aqui tem o método de inserir, que ele vai verificar se o usuário já está cadastrado ou não. E deixa eu mostrar aqui para vocês o modelo do usuário, onde eu faço a inserção aqui no banco de dados. Aqui eu verifico o nome, essa função VeriNome aqui, ela vai verificar se o usuário está cadastrado ou não no banco de dados. Aqui eu recupero os dados dando um select nos dados. Aqui eu edito passando como parâmetro o ID do usuário, eu vou verificar onde é que está o ID, vou substituir o nome, o e-mail e a senha por qual ele quer. E aqui eu passo por parâmetro também o ID do usuário, se caso ele quiser deletar, eu seto o status para 2 aqui e ele não me lista o usuário e o usuário continua salvo no banco de dados para se caso a gente quiser salvar alguma informação. Eu estou usando esse usePDO e usePDO exception aqui para puxar o banco de dados, né? Como a gente está usando o Composer e está utilizando também o Slim, eu não preciso ficar fazendo a require e eu tenho uma conexão aqui que é onde eu estou instanciando lá. Então eu estou pegando essas informações aqui desse arquivinho conexão.php. Aqui tem os fornecedores, né, que ele vai ter os métodos de ver, listar e inserir fornecedores. O cardápio ele também vai ver, listar e inserir no cardápio. E a venda ele vai conseguir ver e inserir quando ele inserir lá na parte do usuário. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sistema em funcionamento. Primeiro eu vou mostrar o usuário, né, convencional. Ele vai conseguir entrar, comprar o lanche, vou digitar o nome dele aqui, Eduardo. Rua 5. Eu vou realizar a compra. Essa compra ela já fica armazenada no banco de dados. Quando eu saio aqui e logo no meu perfil administrador e vim aqui em controle de vendas, eu vou conseguir verificar o nome de quem comprou, o endereço, né, que ele passou, o ID do cardápio, que é referente ao lanche, e o ID da venda também. Quando eu clico aqui, eu volto para a parte inicial. E aqui tem os meus módulos, que é o cardápio, né? Eu vou conseguir cadastrar novos lanches aqui se eu quiser. Isto. Colocar só alguns exemplos mesmo. Aí eu consigo cadastrar. Controle de usuário, eu consigo deletar um usuário e também editar se eu quiser. Teste 3. Eu consigo editar e cadastrar um novo usuário também. Novo usuário. Eu preciso entrar com a senha válida e com o e-mail, porque isso daqui é um método de verificação do nosso sistema. Ele cadastra esse novo usuário. O controle de venda não vai ter como eu cadastrar, porque ele vai ser realizado de acordo com o que o usuário for comprando. E aqui tá os nossos fornecedores. Eu também consigo cadastrar um novo fornecedor. E basicamente esse é o sistema. Tem a parte de registrar se caso não for registrado ainda. E tem o controle de entrada de dados. É isso. Muito obrigado.